Ana! Jaque Júnior, grande nome no ramo audiovisual, focado principalmente na música sertaneja. Hoje, o empresário vai contar um pouco pra gente de sua história, além de nos dar algumas dicas de como sobreviver nesse mercado de trabalho. Por isso, acompanhe nosso bate-papo de hoje com o Moraci Jaque Júnior. Quando eu nasci, meu pai já trabalhava com isso. Ele já tinha essa profissão. E eu não tive escolha. Ou foi essa, ou não era nenhuma. Então, essa profissão já nasceu comigo, veio do sangue. E o fato de eu abrir a empresa foi logo quando eu vi que meu pai, em seguida, ele já ia se aposentar. Durante muito tempo eu trabalhei na empresa do meu pai. E depois, quando eu vi que ele ia se aposentar, que já estava na hora dele descansar, eu decidi abrir a minha empresa e foi assim que nasceu a 74. Quando eu comecei a trabalhar com vídeo, né, que eu trabalhava com meu pai, que eu era funcionário do meu pai, ele não tinha dó não. A gente tinha que trabalhar bastante. Tanto é que eu não tive tempo para estudar. Eu não tenho formação acadêmica, porque eu tive que escolher. Ou eu trabalhava, ou eu estudava. Então a gente trabalhava muito, viajava demais, os trabalhos todos eram fora de Maringá. Então a carga horária, ela foi muito pesada. Mas eu não me arrependo não, porque eu tive esse aprendizado de que o que importa é o resultado e não o tempo que você trabalha nele. E para mim isso é muito importante hoje, que eu estou mais tranquilo, que minha carga horária é menor, eu dou muito valor naquilo que eu fiz antes. O grande problema foi quando eu tive família, que daí para conciliar essa coisa de trabalho e família não é fácil. E assim, você não consegue fazer nenhum dos dois bem feito. Esse é o grande problema. E eu tinha um objetivo, eu queria crescer muito na minha profissão, no meu trabalho. Eu deixei muito minha família de lado para poder crescer. Só que hoje é o inverso. Hoje eu consigo ter mais tempo para a família e trabalhar um pouco menos. Quando eu trabalhava com meu pai, eu era sempre a pessoa que pensava nos segmentos que a gente ia atender. Na produção de vídeo você pode fazer muitas coisas. Você pode fazer gravação de batizado, aniversário, casamento, esse tipo de coisa. E foi isso que meu pai começou. Só que eu, na empresa, eu sempre estava visualizando outros segmentos, outros nichos de mercado. Que a gente passou por publicidade, a gente passou por muitas coisas. Mas foi na música, quando a gente começou a trabalhar com música, no ano de 2006, que eu vi que ali a gente tinha um potencial de crescimento muito grande, que a gente poderia chegar no mercado nacional. E foi isso que aconteceu. A gente começou a trabalhar com música em 2006, com artistas não tão conhecidos, mas foi em 2009 que eu conheci um artista que entrou na nossa vida, Michel Teló, que começou a transformar a vida não só minha, pessoal, profissional e da empresa. Que em 2011 veio uma música dele, veio um videoclipe dele, que esse clipe sim levou o nosso nome para o mercado nacional. Na produção de vídeo, eu acho que como em todas as profissões, acho que todo empreendedor tem que pensar nisso. A grande estratégia que eu tenho, sempre tive, e eu aprendi isso com meu pai, é você ter o melhor atendimento. Porque no mundo de hoje, principalmente com a tecnologia, as coisas estão muito fáceis para todo mundo. Hoje todo mundo pode ter a melhor câmera que existe, pode ter a melhor luz que existe. Mas quando você tem um pouco de talento e principalmente uma forma diferente de atender o cliente, para mim esse é o diferencial. E é isso que eu faço. Não importa o que eu preciso fazer. O cliente, para mim, é a prioridade e eu sempre prezo pela entrega para o cliente. O cliente estando satisfeito, eu fico satisfeito. E a gente tem como filosofia de trabalho isso. Pensar no que o cliente precisa, resolver os problemas do cliente e entregar o melhor produto possível para o cliente. A concorrência, para mim, ela é uma forma de eu cada vez melhorar. Eu gosto muito de ver as coisas que meus concorrentes fazem para saber o que eu preciso fazer para ser melhor do que eles. Então, assim, sou amigo de todo mundo, não tenho problema com nenhum concorrente, vamos dizer assim, mas o que eu sempre faço é estar ligado no que está acontecendo no mercado. Se o concorrente fez alguma coisa diferente, eu vou lá e quero fazer melhor do que ele. Então, para mim, o concorrente é fundamental para o meu trabalho. Quando você tem concorrente, o cliente tem uma coisa para ter comparação, ele tem um padrão para ser comparado.
como que eu vou ser melhor se eu não tenho ninguém concorrendo comigo? Então, quando a gente tem duas empresas concorrendo, o cliente vai escolher a melhor. Então, para mim, isso é legal, porque eu gosto de ganhar as concorrências. No nosso ramo, a gente sempre trabalha com tecnologia. E ao mesmo tempo que essa tecnologia ela joga a nosso favor, ela joga contra também. Quando a gente entrou no ramo musical, a empresa do meu pai, incentivado por mim, que eu forcei ele a fazer isso, porque eu estava vendo um leque de clientes muito grande, eu fiz ele entrar num financiamento e montar uma unidade móvel de gravação, que é um caminhão, todo o equipamento fica ali dentro. Ali são 12, 14 câmeras que entram ali, a gente fica dentro do caminhão fazendo toda a direção do show. E depois disso, quando esse caminhão ficou pronto em 2018, ele foi montado com uma tecnologia, que na época era uma tecnologia de vídeo digital. Pode parecer estranho, mas não existia Full HD, não existia 4K. Na época, esse nosso caminhão não era nem Full HD, ele gravava menor que Full HD. E no ano seguinte, 2009, com um ano de trabalho que a gente tinha com o caminhão, veio a tecnologia Full HD. Então, assim, em termos de investimento, um caminhão que foi investido ali R$1 milhão, 2 anos depois ele foi vendido por R$100 mil. Porque a tecnologia que a gente usava já era... ninguém mais queria. Todo mundo queria o Full HD e logo depois veio o 4K. Então esse investimento, ele foi bom porque a gente entrou num nicho de mercado de DVD. Mas hoje eu não faço mais esse tipo de investimento. Hoje eu procuro locar o equipamento que sai muito mais barato. Durante todo esse tempo que eu venho trabalhando com a música, né, com o segmento musical, eu tenho vários vídeos que viralizaram, que foram assim muito vistos, que fizeram artistas fazerem sucesso, mas sem dúvida nenhuma, o vídeo que mais foi visualizado, que mais viralizou, foi da música Aí Se Eu Te Pego, do Michel Teló, que através desse videoclipe eu pude viajar por mais de 23 países com ele, acompanhar o show dele no mundo inteiro, você chegar numa Rússia que ninguém entende nada de português e você vê as pessoas cantando a música em português e dançando a coreografia que tem no clipe, isso aí para mim foi surreal durante esse período. Então, sem dúvida nenhuma, o Aí Se Eu Te Pego é o trabalho que eu tenho que mais gente viu, já tem mais de 1 bilhão e 200 milhões de views no YouTube, e ele foi lançado numa época que o YouTube não era tão popular como é hoje. Antigamente você ter visualização era mais difícil do que tem hoje. Hoje tem mecanismos que você tem de robozinho e tal, que você cresce a visualização do seu vídeo. O Aí Se Eu Te Pego não, foi orgânico e o mundo inteiro viu. Sim, eu pensei várias vezes em ter outro negócio. Eu tenho comigo uma coisa que não adianta você botar seus ovos numa cesta só, porque se essa cesta quebrar ou for roubada, você fica sem nada. E já tentei ter outros negócios, já tentei ter loja de roupa para atender artista, já fui sócio de uma barbearia pub que depois se transformou numa empresa de estética masculina, hoje sou sócio de uma franquia de auto center. Por que eu penso assim? A gente nunca sabe até quando vai o nosso trabalho. Pode chegar uma hora que você canse. E eu, mesmo tendo aquela frase que quando você trabalha naquilo que você gosta, aquilo não é trabalho, é diversão. Mas eu acho que um dia pode cansar. Então eu sempre tento ter umas outras fontes de renda para que logo, hoje eu estou com 50 anos, logo eu vou querer me aposentar e eu preciso pôr as pessoas para trabalhar para mim, né? E então eu tento sim ter outras coisas. Tem umas que dão certo, tem outras que não dão certo, mas você precisa tentar, não adianta. Você tem que separar um pouco do seu dinheiro para apostar nisso, para investir em coisas novas. Se não der certo, corta o mal pela raiz, não deixa criar uma bola de neve para você dever bastante e parte para outro. O legal de você trabalhar com estrela, né, é que para as pessoas, para os fãs, esses artistas parecem seres inacessíveis. E quando eles estão trabalhando com a gente, eles são pessoas normais, como eu, como vocês, que têm fome, que têm sono, que ficam bravos, que têm mau humor, que vão no banheiro. Então, pra gente, quando a gente chega num set de gravação, a gente não enxerga um artista ali. Eu, pessoalmente, enxergo um cliente que poderia ser qualquer cliente. Que
que eles têm os desejos deles, que a gente precisa realizar, que a gente precisa ser profissional ao extremo para atender esse cliente. Então, artista, a gente convive, quem participar de um set de gravação um dia, vai ver que toda aquela estrela que você vê no palco, que você vê na internet, quando está ali na gravação, é uma pessoa normal, que vai seguir ordens do diretor, que precisa ter disciplina para chegar no horário, para cumprir o compromisso dele ali, que é chegar a tal hora, trabalha bastante, é cansativo, mas eles são pessoas normais. Pra gente, é um ser normal que tá ali. E assim, para vocês terem uma ideia de como são pessoas normais, né? Eu sou muito conhecido pelos artistas, eles sempre me chamam de o mal necessário. Porque eu sou o cara chato que eu fico no pé se o artista atrasa, se o artista não quer fazer aquilo. Eu tô sempre no WhatsApp ali, forçando o cara para ficar empolgado pro trabalho. E quando eu tô ali trabalhando, a gente não tem preguiça, eu faço o cara trabalhar muito mesmo. Então, alguns me chamam de mal necessário. Olha, para quem quer começar nessa área de vídeo, o conselho que eu dou é o seguinte: se prepare, porque você tem que trabalhar demais. Você tem que estudar demais. Aí você vai falar, pô, mas você falou que você não estudou. Quando eu falo estudar, é você assistir vídeos, é você estar ligado com a tecnologia, é você estar ligado com o que estão fazendo no mundo. Escolhe um profissional que você queira se basear e ter como referência e veja tudo aquilo que ele está fazendo para que você copie ele. Não é feio você copiar. Você copiar um cara melhor que você, para mim não é feio. Isso é uma característica de grandes profissionais. No mundo a gente não se cria, tudo se copia, tudo se transforma. Então o conselho que eu dou é o seguinte: trabalhem bastante, estudem bastante, que no final vai dar certo.